Boa noite, meninos. Vocês me escutam? Eu não. Alguém me escuta? Como é que tá o áudio aí? Não sei se é no seu celular, mas tá. Se é no meu telefone, né? Mas tá baixo. Baixo? Aham. Gente, o João, ele tá bem? E agora? Melhora o áudio ou piora? Gente, preciso que vocês falem. O áudio melhora ou piora? Tá do mesmo jeito, professora. Tá, vamos fazer o Tá seguinte. baixo ainda, tá baixo. Tá, O da vamos menina sair da reunião tão alto, só e você. entrar de novo, tá? Vamos sair da reunião e entrar de novo para ver se o áudio melhora, tá bom? E agora? Vocês me escutam? E aí, gente, vocês conseguem me escutar agora, normal? Ok. Vamos fazer assim, então. Eu vou deixar o meu vídeo desativado, tá? E aí a gente vai. Eu vou ficar só com o meu microfone ligado aqui, tá? Por favor, falem se vocês vão conseguir visualizar o slide, ok? Pode ser? Sim ou não? Não sei se é só pra mim, professora, mas ainda tá um pouco baixo. Tá, então vocês me dão para eu O meu também trocar o tá. meu fone? O João tá viajando, né? Mais ou menos, mais ou menos. Conseguem me escutar agora? A professora tá baixo. Não acredito, Ainda gente. tá baixo. Mas Tá, antes estava ficou bom. muito, muito Para mim estava baixo. bom antes. Tava bom?
Antes Pra tava. mim não, pra mim tava baixo. Pra mim tava normal. Vou mentir. Tenta colocar aí no máximo do volume de vocês, senão a gente não vai conseguir começar a aula hoje, gente. Pois é. O meu tá Mas no agora máximo aqui. E eu também. continua O meu baixo. também tá no Sim. máximo. Agora tá baixo o seu. Eu acho que é o seu que tá baixo mesmo. Não... Peraí, gente, que eu tô fazendo uma... Ou é um problema no fone. Eu tô com 3 fones aqui, pelo amor de Deus. E a... Melhora ou piora? Tá bom assim. Agora tá bom. Tá, terceiro fone, terceira tentativa, vamos lá. Preciso que vocês falem aqui, tá? Se vão estar enxergando a nossa tela. Pra gente poder começar. Tá dando para visualizar? Dá sim. Sim ou não? Ok. Sim. Tem, dá pra Olha ver. só. A história é a seguinte. Hoje, nós temos até 9 horas da noite, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar conversar com vocês sobre filosofia medieval durante todo esse tempo. Para ser sincero, esse conteúdo ele levaria ali umas 2 aulas, tá? Então, hoje, se a gente conseguir interagir legal, se vocês tirarem as dúvidas de vocês, talvez a gente consiga fechar essa frente de filosofia medieval hoje, tá? E aí, na aula seguinte, né, na nossa aula posterior, nós já entraríamos em filosofia moderna. Pergunta, vocês preferem que a gente tente fechar esse conteúdo hoje ou que eu divida em 2 aulas? Me respondam pelo microfone, tá? Que eu não vou estar olhando o chat. Seria melhor 2 aulas. 2 aulas? Eu acho que sim, dividir assim seria melhor. Eu acho bom 2 horas pra não ficar muito cansativo. Mas é que essa professora, né, ele me deu a liberdade de levar até 9 horas da noite. Então, de todo modo, a gente ficaria até 9 horas da noite. Eu montei essa aula para nós fecharmos em uma aula. Aí, só que assim, se no final vocês acharem que ficou meio desconexo, que vocês ficaram com dúvida, aí sim eu já faço uma outra aula para que a gente feche o conteúdo de vez. Aí fica a critério de vocês. Vocês podem me responder no final da aula. Pode ser assim? Pode sim. Pô. Agora, olha só, gente. A aula de hoje, ela não vai ser que nem as outras aulas, tá? Por quê? Porque eu vou precisar, de fato, que vocês conversem, que vocês deem a opinião de vocês para que vocês aprendam. Essa frente de filosofia aqui, nós vamos estar falando de igreja, de catolicismo. Então, eu não vou conseguir te ensinar se tu não conseguir interagir comigo, tá? Então, vamos começar aqui. Qualquer dúvida, abre o teu microfone e pode me interromper. Olha só, gente, o nosso contexto histórico da filosofia medieval é esse aí, ó. Filosofia medieval, você vai anotar no seu caderno, que diz respeito ao período entre filosofia e fé, tá bom? Falou em filosofia medieval, você vai ligar filosofia e fé. Sobretudo, galera, nesse contexto histórico que nós já estamos saindo ali da antiguidade clássica, que é onde a gente tem contato com a filosofia. Fabrício, teu áudio tá ligado. Tem alguém digitando ali. Enfim, gente, o contexto histórico da filosofia medieval ele é muito simples, tá? Nós estamos saindo da antiguidade clássica, que é onde nós tínhamos a filosofia dos pré-socráticos, do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, e das correntes filosóficas, que nós chamamos de filosofia helenística, tá? Nós estamos saindo de todo esse contexto e nós já entendemos lá naquele período que a filosofia ela acaba ganhando uma dimensão que extrapola a região da Grécia. Então, com essa questão de outros lugares estarem tendo acesso a essas novas maneiras de pensar o mundo, é que nós temos aí o advento da filosofia medieval como uma nova maneira de pensar, como uma nova forma de pensar a filosofia, mas não por ela mesma, e sim com viés puramente o quê? Religioso. Tudo bem? Então, aqui, ó,
nós temos o imperador Teodósio, né, que está aí expresso nesse final da Antiguidade e do início da Idade Média. Esse imperador, ele acaba percebendo que essa disseminação da filosofia de uma maneira não muito positiva, porque nós entendemos lá nas correntes filosóficas, que foi quando vocês deram os exemplos de filmes, de desenhos, para aquelas filosofias que a gente conheceu, é naquele momento que muitas pessoas acabam tendo outras visões. E aí o mundo acaba se dividindo, né? Antes nós tínhamos só a Grécia Antiga, como sendo ali do mundo, o mundo grego, né? Mas agora, com o advento da filosofia, nós entendemos que ela acaba se disseminando por outras regiões europeias, certo? E aí essa disseminação, ela acaba, infelizmente, né, para o imperador Teodósio, acaba ocasionando a queda do Império Romano. Por quê? Porque esse império, ele já estava vindo ali, sofrendo alguns ataques dos demais povos, que ele vai chamar, o Teodósio, né, e os próprios romanos vão chamar ali de bárbaros. Então, os bárbaros eram os povos que não faziam parte dessa realidade greco-romana, tá? Deixa eu aceitar aqui. Daí, galera, o que acontece? Esses povos bárbaros que estavam em conflito com o Império Greco-Romano, né, com o Império Romano, eles acabam tendo sucesso, porque eram muitas pessoas contra o quê? Contra uma população ali completamente voltada a uma cultura, que não era a cultura grega da filosofia clássica, enfim. E aí acaba que ocorre essa queda do Império Romano, os bárbaros, então, conquistam mais territórios, e aí numa tentativa do imperador de unificar a população de novo, de trazer um ideal, né, que antes era a mitologia grega, que unia as pessoas, o imperador então pensou em unificar as pessoas por uma questão mais espiritual, como acontecia na mitologia grega. Então ocorre que ele tem acesso, né, ele conhece ali a doutrina católica, e aí ele acaba oficializando, nesse momento da história, no final da Antiguidade e no início da Idade Média, nós temos a institucionalização de quem? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o imperador Teodósio, ele tenta o quê? Ele tenta unificar esse pensamento, esse ideal, esse bem comum, que, como já falava Platão e Aristóteles, né, essa harmonia social, ele acaba vendo uma maneira de cessar as guerras, implantar uma nova maneira de pensar, uma nova forma de pensar, mas que não somente esteja ali ligada a um grupo ou a dois, mas sim a todos. Então, ele acaba querendo unir as pessoas pela fé. Tudo bem? Aqui, gente, nós temos, então, nesse contexto de inserção do catolicismo na sociedade, precisamente na Idade Média, eu coloquei as datas, mas por uma questão formal, tá, gente? De maneira geral, eles não cobram essa data, essa exatidão nos séculos lá na tua prova de filosofia. Em história, eles vão cobrar, obviamente. Mas aqui só estou sinalizando a Idade Média para a gente entender. Então, nesse período de Idade Média, que está acontecendo todos esses conflitos um pouco maiores e que colocam em xeque mesmo a filosofia, nós temos aí uma questão muito particular, que é o surgimento dos feudos, tá? O feudalismo, como vocês veem lá na história. Alguém me responde o que é feudalismo? Alguém pode me dizer? Vamos lá. O que é feudalismo? Galera, Foi um modo que é de organização feudalismo. social? Não escutei. Um modo de organização social, tipo rei, os servos, no último. É quase Tinha isso, pirâmide. mas é isso mesmo, quase isso. Tirando essa questão de
de reis, né? Porque nós teremos reis no período medieval, só que na questão do feudalismo nós teremos governantes, tudo bem? E aí o que acontece? Nesse feudalismo nós vamos lembrar da polis, da polis grega. Então, Eusépia não era uma região unificada. Então, como ela era dividida em polis, ou seja, em pequenas regiões, em pequenas cidades, que eram distintas, o mesmo acontece com o feudalismo. Então, no feudalismo, nós temos pequenas porções de terras, onde o dono daquela terra, ou seja, o senhor daquela terra, o senhor feudal, que a gente vai chamar, ele era quem detinha o poder sobre a terra, o poder sobre os alimentos que aquela terra posteriormente daria. Então, ele era dono de tudo e, portanto, aceitava e deixava de aceitar também os trabalhadores que se interessavam em cuidar daquela terra. É importante a gente pontuar aqui, galera, que no feudalismo, dificilmente você tinha um trabalhador que era devidamente bem remunerado. Isso não existia, tá? Os trabalhadores da época dos feudos, eles trabalhavam na terra do senhor feudal, tudo bem? Só que essa terra, vamos dizer assim, se você trabalha um dia inteiro na colheita de, sei lá, batata, e aí você está ali, né, fazendo todo esse processo da batata, e aí parte daquela produção que você teve durante alguns meses, ela não é sua. A maior parte dessa produção vai para quem? Vai para o senhor feudal. Então, você ficaria ali com mais ou menos uns 20% da produção, 80% era só para o senhor feudal. Por quê? Porque aquela terra era dele e você estava trabalhando sob as condições dele. Então, basicamente, os trabalhadores feudais, eles trabalhavam para poder se alimentar. Mas dinheiro eles não tinham. Muito menos, o máximo que eles conseguiam era morar ali ao redor daquela terra, para poder ficar mais próximo do trabalho, para não perder tanto tempo, mas tudo era negociado com o senhor feudal, tá bom? Nesse período de Idade Média, nós também temos a descentralização do poder. Foi o que nós falamos aqui sobre essa institucionalização da igreja, né, como uma também maneira de controlar a sociedade, nós vamos entender isso mais lá para frente, mas essa descentralização do poder diz respeito ao poder social, tudo bem? Então, não existia, por exemplo, um rei para todos, porque nós tínhamos os feudos, nós tínhamos um governante em cada feudo. Então, essa forma de organização individual dos feudos, ela era levada em consideração também, tudo bem? Então, aí na Idade Média nós temos o surgimento dos feudos, que era essa organização social que a colega pontuou. Temos a descentralização do poder, porque em cada feudo nós tínhamos aí uma maneira, né, de governar, uma maneira de negociar com os trabalhadores. E dentro dessa descentralização podemos ligar as formas de organização individual de cada local. Então, cada feudo possuía a sua própria política, tá bom? Então, olha aqui, conversamos aqui sobre essa descentralização do poder e sobre essa organização individual. Só que no meio de tudo isso, galera, existe a Igreja Católica, que eu falei para vocês que o imperador Teodósio estava tentando o quê? Fazer com que ela se tornasse o centro das atenções, que as pessoas se unissem pela fé. Então, a Igreja Católica, alguém lê aí para mim, por favor? A Igreja Católica. A Igreja Católica ganha força e institui novas regras à sociedade. Nesse momento da história, a Igreja não possui somente o poder espiritual, mas também o político. Beleza. Olha só, gente. A Igreja, agora, com essa, vamos dizer, validação do imperador para que ela se tornasse a religião ali vigente, ela não somente vai reger as estruturas espirituais das pessoas, muito pelo contrário, a igreja vai se tornar uma instituição de poder. Então, se nos feudos nós tínhamos o poder ali para cada feudo, agora nós temos uma nova configuração social, porque os feudos existiam, as regiões diferentes existiam, sim, só que nós temos algo para além disso. Esse poder além dos feudos
era o poder da Igreja Católica. Então, a partir da Igreja Católica no mundo, galera, nós temos essa configuração aqui, ó. Nós temos a hierarquia, né, dentro da sociedade. E que hierarquia é essa? Primeiro vem a igreja, depois vem o imperador, depois vem os demais governantes, depois vem a classe trabalhadora. Nós temos a desigualdade, né, dessa pirâmide social, justamente por termos a hierarquia. Nós temos uma desigualdade muito grande e, sobretudo, uma imobilidade. Que imobilidade é essa? O que vocês acham? Se nós temos uma igreja que está governando tudo, que promove uma hierarquia social e, posteriormente, uma desigualdade, o que ele quer dizer, então, com imobilidade da sociedade? O que significa isso? E aí, galera, o que significa? Vocês estão dormindo? Ela que governava tudo, né, professora? Sim, eu quero saber o que diz respeito, o que quer dizer imobilidade social. O que isso tem a ver com a igreja e com a sociedade? O que é ser imóvel? Imobilidade significa imóvel também, tá? Acho que as pessoas não tinham o direito de opinar ou ser contra algumas coisas, algumas decisões da igreja, tipo isso. Quem está falando, por favor? A Renata. Renata, sempre você, né? É isso mesmo, Renata. Com relação a essa imobilidade, galera, significa dizer que a Igreja Católica não aceitava contrariedade, tudo bem? Não existia isso de você querer, de você ser trabalhador e querer, por exemplo, integrar o clero. O que é o clero? É a classe da igreja. Então, essa imobilidade também estava muito ligada ao saber, né? Ao intelecto das pessoas, porque a igreja, todos os padres da igreja possuíam autoconhecimento da retórica. O que é a retórica? É a arte de falar bem. Nós já conversamos sobre isso quando falamos de Sócrates e dos sofistas. Então, os padres, eles tinham esse poder de convencimento. Eles também sabiam ler o latim, o grego, e alguns possuíam outras línguas, né, também que dava ali para compreender, coisa que a sociedade não tinha acesso. Justamente por existir essa desigualdade, lembra que essa desigualdade não se refere só à questão financeira, mas também a essa questão mais intelectual. Então, as pessoas, além de pobres, também não tinham acesso a um conhecimento de qualidade, tá bom? Poucas eram as pessoas, nessa época de feudalismo, que sabiam ler e escrever, tá bom? Então, olha só, a filosofia medieval, então, né, que nós já falamos, que sempre que a gente mencionar a filosofia medieval, você vai lembrar de fé e de razão, ela gira em torno dessas 4 coisas aí, gente, nessa primeira fase, tá? Ela é dividida em 2 fases. Então, filosofia medieval, anota aí, ela é dividida entre a patrística e a escolástica, que é o que a gente vai falar hoje. Então, primeiro ponto dessa filosofia, o poder ou o monopólio do Como é, saber. professora? Filosofia medieval é dividida em 2 fases, tá bom? Primeira, a patrística. Eu vou passar o slide, você vai conseguir anotar. E a segunda, escolástica. Patrística e escolástica, tá bom? E aí, galera, olha só. Ela gira em torno dessas 4 coisas, tá? São 4 bases essenciais para que a filosofia medieval desse período se desenvolva. Então, nós temos o poder e o monopólio do saber, que é justamente isso, né? A igreja detém o poder social, o poder espiritual e o intelectual. Nós temos os monges copistas, que a gente vai entender o que são eles, mas basicamente eram pessoas que estavam ali à disposição da igreja para copiar tudo de importante e inserir essas teorias escritas nas diretrizes da igreja, tudo bem?
Nós temos a questão da evangelização, tá? E nós temos a boa nova. Alguma alma que não seja a alma da Renata pode me dizer o que é a questão da evangelização quando eu falo que eu quero evangelizar alguém? Eu quero fazer o quê? Palavra de Deus para outra pessoa, né? Quando a gente fala de Deus. A Eduarda. Eduarda, beleza. Quando Outra leva o alma ID de Deus. que não seja a Eduarda e a Renata, pode me dizer, então, o que é a boa nova? Boa nova seria a vinda de Jesus para o mundo, a volta dele. Não entendi. A boa nova seria a volta de Jesus para a Terra. Exatamente. Estou vendo que vocês são bem, né, religiosos. É isso mesmo. Vamos continuar aqui. Olha só, gente. A partir do que vocês falaram, a filosofia cristã, né, como nós estamos repetindo, eu estou repetindo isso em quase todos os slides. Espera aí que eu só estou pegando uma caneta aqui para anotar quem está falando. Qual foi o seu nome que falou por último, que respondeu sobre Boa Nova? Fernanda. Fernanda. Só que o contato está com o Isaías. Tá, Fernanda, Eduarda e Renata. Beleza. Olha só, galera. Essa filosofia cristã, então, né, que preza por essas 4 coisas super importantes, ela gira em torno de outras 3 coisas que são essenciais para a gente falar de Deus. E que coisas são essas? Leiam aí, por favor. Fé e salvação. Foi a Renata, né? Olha só, ser, fé e salvação. Por que eu coloquei essas 3 coisas nessa engrenagem? Porque para a filosofia da Igreja Católica, nós não temos como acessar a Deus sem que nós entendamos o que é o ser. Quem é o ser de Deus? O que é Deus? Então, se a gente entende o que é Deus, e mesmo sem entender, nós temos uma fé que é ligada a esse ser que nós nem sempre sabemos nomear. E essa fé nesse ser nos leva a quê, gente? A salvação. A salvação. Quem é que discorda disso? Tem alguém aqui que discorda disso ou todo mundo concorda? Eu concordo. Vamos lá. Quem é que discorda disso? Tenho 19 pessoas aqui na sala. Ei, professora, você tá me escutando aí? Mateus, estou te escutando aqui. Mateus, teu áudio está meio falado. Oi? Faz hora que eu tô falando, ninguém me escuta. Desculpa, Teu Mateus. áudio está falhando. Vamos lá, gente. Cauã, Luiz, Nívia, Anderson, Tainara, ninguém fala aqui. Eu tô falando, professora, eu acho que o áudio Já tá ruim aí, você não tá entendendo. Já anotei seu nome, sem perseguição, já anotei. Olha só. Galera, esse ser, essa fé e essa salvação é o que nos leva a Deus. E a gente vai entender por quê aqui, ó, na patrística. Aí, por favor, anotem, tá? Anotem, mesmo que vocês, obviamente, vão receber o slide. Por favor, anotem essa parte que é importante, tá? Essa é a primeira fase da filosofia medieval, tudo bem? Então, a patrística, ela vai do século V ao século VII, tudo bem? Ah, professora, eu preciso lembrar disso? Não precisa, porque eles não cobram isso na tua prova. Só coloquei aí, não sei nem porque eu coloquei, mas eles não cobram, tá? Por que patrística, professora? Por que esse nome? Padres. Patrística vem de padres, tá bom? Então, nessa primeira fase da filosofia medieval, nós temos os padres da igreja como sendo essa força que vai movimentar essa primeira fase de entendimento filosófico, tá bom? Então, na patrística, gente, eu coloquei 3 coisas essenciais, tá? Fé e razão, que nos levam aos dogmas religiosos.
Nós temos aí o segundo ponto, que é o objetivo da patrística, que é converter os pagãos, tá? E a terceira coisa super importante que você não pode esquecer é que na patrística nós temos a maior influência de uma filosofia. E essa filosofia é a platônica, tá bom? Toda vez que a gente falar de patrística, lembre que ela teve influência da filosofia do Platão, tá bom? Quando todo mundo terminar de anotar, aí a gente continua. Terminei já. Já. Quando eu puder passar, aí vocês podem ir falando aí, tá? Primeira pergunta, enquanto outras pessoas anotam. O que são dogmas religiosos? Vamos lá, todo mundo ficou calado, mudo agora. São dogmas religiosos. É um termo da origem grega, professora? Quem é que está falando, por favor? A Edrícia. Edrícia. Quase lá. Te esforça um pouquinho mais que aí a gente chega lá. Vamos lá. O que são dogmas religiosos? Alguém ajuda a Edrícia, gente, por favor? Eu acho que era as coisas que a igreja falava e o povo O tinha que aceitar. o que a igreja fala tem que ser aceito como verdade. Acho que Quem é que falou agora? Os dois que falaram, por favor. A Fernanda de novo. Ah, Fernanda. abrir. Ok, vamos lá. Olha só, o que a Edrícia falou não é totalmente errado, tá? Porque nós encontramos esses dogmas religiosos, só que não com esse nome, lá na Grécia Antiga, precisamente na mitologia grega. Nós não podíamos questionar os deuses, lembram disso? Então, tudo na sociedade da Grécia, lá naquela realidade de mitologia, não poderia ser de maneira nenhuma desacreditado. Então, nos dogmas religiosos, que nós já temos essa conotação agora, né? Quando você vai na igreja, você passa ali, se você costuma ir bastante, você já sabe de todas as coisas que acontecem. O que muda são os sermões, né? Então, mas assim, a cerimônia é sempre a mesma. E esses dogmas, eles são sempre reforçados pela igreja. Então, nós temos esse nome, esse termo, né? Dogmas religiosos a partir desse período da história, a partir da patrística. Por quê? O que são dogmas? Anote aí. Verdades que não podem ser questionadas, tá bom? Mas verdades de quem, professora? Verdades da Igreja Católica. Então, dogmas religiosos são verdades que não podem ser questionadas. Repete aí, professora, por favor. Dogmas religiosos são verdades que não podem ser questionadas. Tudo bem? Que podem ser, tá travando. Não podem ser questionadas. Tá? Alguém, por favor, me dá um exemplo de um dogma religioso que não pode ser questionado? Bom, a ressurreição de Cristo. Quem está falando? Gente, vocês têm que falar e se identificar. Eduarda. Eduarda, ressurreição não pode ser questionada? Você acha isso? Eu acho. Perfeito, tá certo. Olha só, converter os pagãos. Quem eram os pagãos? Quem me responde? Quem não acredita em Deus, professora? Que não acredita em Deus? Isso, é o que eu penso, né? Exatamente. Pagãos, galera, pode ser visto como aquele povo que não acreditava em Deus e aquele povo que também não seguia a cultura greco-romana. Então, mas nesse contexto é exatamente isso, pessoas que não acreditavam em Deus, tá? E a influência da filosofia platônica, a gente vai entender por quê. Olha só, a patrística, aí vocês precisam anotar, tá bom? Ela vai priorizar essas verdades irrefutáveis, que nós já conversamos, né? Então, sempre que você ouve sobre dogmas, sobre verdades da igreja, você vai lembrar que nenhuma dessas teorias da igreja, que nós vamos falar que são verdades, não podem, de
maneira nenhuma serem desvalidadas, questionadas. Não posso falar, por exemplo, que a igreja deixa eu ver aqui uma verdade irrefutável da igreja. Renata, teu áudio tá Seu áudio ligado. Casamento. Casamento é algo sagrado na igreja, então eu não posso de maneira nenhuma chegar lá e falar, olha, isso aí é uma bosta, não serve para merda nenhuma. Não existe isso. Eu estaria sendo um pagão nesse contexto, tá? Vamos lá. Eu quero que alguém me responda, então, o que é a criação do mundo na igreja? O que significa essa verdade, esse dogma? Todas essas coisas aqui, galera, são dogmas, tá? Deixa eu até colocar aqui, para ninguém se confundir. São dogmas. Vamos lá. O que é a criação do mundo, então? Por favor, quem for falar, fale o nomezinho e depois me explica o que é a criação do mundo. Consiste, eu acho que consiste na ideia de que Deus criou o universo e os seres vivos de forma sobrenatural. Exatamente. Quem foi que falou? Edrícia. Perfeito. Pecado original. Quem me fala? O que é o pecado original? A Eva, quando desobedeceu e mordeu a maçã, né? Renata. Renata? Fabinha. Beleza, Renata. O que é a trindade, galera? O que é a trindade na igreja? É o Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, tá todo mundo bem treinado, é isso mesmo. O que é encarnação e morte? Encarnação é quando Jesus encarnou, né? Aqui na Terra, num ser humano. E a morte, acho que quando ele... É a morte, né? Ficado aqui, aham. Agora uma pergunta, gente. Para a Igreja Católica, a morte serve para nós, né, servos de Deus, ou serve só para Deus? Serve para nós, professora. Tá Pra falando, nós. por favor? Anderson. Anderson. Beleza. Gente, não serve para nós, tá bom? Por quê? Porque para a Igreja Católica, a encarnação, que é um fenômeno que é transcendente. O que é transcendente? Que transcende todas as nossas, que está para além, né, de todas as nossas compreensões racionais. Então, a encarnação, ela transcende os seres humanos, justamente porque nós somos seres errantes, justamente porque nós não somos seres perfeitos. Quando nós dizemos o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, nós estamos dizendo que ele é a imagem e semelhança, e não a imagem. Deus só pode ser a imagem dele próprio. Então, encarnação e morte só serve para Deus. A gente vai entender isso mais lá para frente, tá? O que é juízo final? É quando tu recebe a tua sentença, se tu vai pro céu ou pro inferno? Quem é que falou? Fernanda. Beleza, Fernando. E o mal? O que é o mal no mundo, gente? O que vocês acham que é o mal? O São mal as ações. é cada um de nós, né? Não entendi, repete. Eu acho que cada um de nós tem o mal e o bem. E o Deus? Deus bom, o que significa? O mal, já que cada um de nós tem um lado bom e um lado mal, Deus tem um lado bom e um lado mal? Não. Não. Por quê? Não, só o bom. Tá bom. Porque se nós somos a imagem e semelhança dele, se nós temos o bem e o mal, por que ele não tem? Eu acho que a Nós partir temos do o momento livre-arbítrio. que a Eva comeu da maçã, a gente já começou a ter o pecado junto com a gente. Na verdade, professora, Deus queria a gente para ser o bem, não o mal. Então, por isso que É o Mateus que está falando? sim. Beleza. Bora deixar essa discussão para o final, tá? É sempre muito interessante. Vamos seguir a aula aqui. Olha só, gente, quem vai falar sobre todas essas seis coisinhas aqui para nós é um cara muito importante no período da patrística, tá? Santo Agostinho.
Você pode encontrar na sua prova Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, tá bom? Por que, professor, Agostinho de Hipona? Porque Hipona foi uma cidade em que ele pôde se consagrar como um grande padre, tudo bem? Um grande influenciador dessa filosofia medieval, tá bom? Então, qual é o lema do Agostinho? Anota aí para tu não esquecer. Olha, filosofar na fé, entre aspas, 2 pontos você põe, voltar para si. Tá bom? Alguém, por favor, pode me explicar essa frase antes que a gente comece a falar desse cara? O que significa filosofar na fé e voltar para si? Vamos lá, gente. Ninguém sabe, ninguém arrisca. Eu acho que a gente tem que estudar o que a Bíblia diz e acreditar na fé e fazer aquilo que está dito, que a gente entendeu e fazer na vida. Alguma coisa assim. Beleza. Olha só, gente, como é que a gente chega, então, nesse contexto de Santo Agostinho, dizendo para a gente, olha, a gente tem que filosofar na fé. Filosofia e fé, vocês acham que tem alguma relação? Sim ou não? Filosofia e fé têm alguma relação? Lembrando que quando a gente fala de filosofia, a gente tem que lembrar que a filosofia foi a primeira maneira de questionar a mitologia grega. Então, a filosofia duvida de tudo. Como é, então, que eu posso dizer se sim ou se não sobre filosofia e fé? Filosofia pode ter relação com a fé, sim ou não? E por quê? Esperando, tá? Senão a gente não segue com a aula. Vamos lá. Ninguém vai falar, eu vou ficar aqui sem dar aula. A gente vai parar aqui mesmo. Eu acredito que sim, professora. Quem é que tá falando? Anderson. Por que, Anderson? Porque, no meu ponto de vista, se filosofar é questionar tudo, temos, acho que impregnado na sociedade, essa filosofia. Ainda temos pessoas que questionam a fé. Exatamente. Mas como é que eu posso, então, criar essa relação? É isso que a gente vai entender agora com o Santo Agostinho. Galera, o Santo Agostinho, ele é uma figura importante e um pouco, a gente dá um pouquinho assim para desacreditar dele, por quê? Ele não era uma pessoa integrante da igreja, tá? Ele não era uma pessoa religiosa, pelo contrário. O Santo Agostinho, ele era professor e aí ele acaba não vendo muito sentido, né, nessa vida. Ele era professor de retórica em algumas escolas romanas. Então, ele acabou conhecendo aí, no meio desse estudo, né, filosófico, que retórica é a filosofia, então ele acaba conhecendo nesse percurso algumas leituras do Cícero, que era um orador e um político romano e tal. E aí o Cícero ele tinha uma forma de filosofia que era o ecletismo. O que é o ecletismo? É uma tendência, né, filosófica que está sempre tentando conciliar tanto a filosofia do Platão quanto a filosofia do Aristóteles. Então, o que é uma pessoa ser eclética? É gostar de tudo. Então, o Cícero ele priorizava por essa filosofia mais conciliadora, vamos falar assim, entre Platão, Aristóteles, filosofia helenística, enfim. Então, o Santo Agostinho, ele acabou se deixando, né, levar por essa filosofia e tal, mas ele estava sempre muito inquieto. E a mãe dele era católica. E ela sempre tentava falar, meu filho, olha, vamos para a igreja comigo, lê uma Bíblia, né? Bora se converter para tu ter a tua salvação. E ele nunca acreditou muito nessa história. Então, no meio de todas essas leituras que ele fazia, justamente por ser professor de filosofia,
Ele conheceu o maniqueísmo, que era uma doutrina que afirmava o quê? Que o universo Professora, era... Fala? desculpa interromper a aula, mas é porque tem uma moça no grupo que quer muito entrar na aula. Bom, eu não recebi nenhuma solicitação aqui. Ela estava dizendo para deixar ela entrar no grupo. Eu já entrei, só. Ah, é tá. a Evelyn. Tá bom, Evelyn. Obrigado por avisar. Vamos lá. Então, o Santo Agostinho, ele acabou conhecendo o maniqueísmo, né? Numa dessas leituras dele. Então, o maniqueísmo é o quê? Ele afirma que o universo é regido por dois opostos, é o bem e o mal. Então, o maniqueísmo prega essa estrutura de que existe uma luta sempre no universo entre bem e o mal. Só que mais tarde ele não acabou questionando tudo isso, aí já saiu do maniqueísmo, e aí ele passou, né, a dar aula em Roma, que ele já estava lá, depois ele acabou saindo dessa esfera, que ele já estava numa coisa meio, não estou acreditando nisso, e aí ele viajou para Milão, que foi bom, sendo o cismo. Ele saiu de Roma, foi para Milão lecionar, e aí ele conhece o ceticismo, é uma doutrina, é uma corrente filosófica que a gente já conversou. O que é o ceticismo? É a dúvida constante, é duvidar de tudo e sempre. Quem não lembra, vai no nosso último slide e pega os exemplos que vocês mesmos deram, tá? E aí, depois do ceticismo, ele conhece finalmente o neoplatonismo. O que é o neoplatonismo? É a nova filosofia do Platão. Outros filósofos que pegaram essa filosofia acabaram interpretando, né, e traduzindo mesmo alguns dos pensamentos do Platão, e é ali que o Agostinho se encontra. Então, ele acaba crescendo dentro desse universo, né, da filosofia Fabrício, platônica. desliga teu áudio. Ele acaba crescendo dentro desse universo da filosofia platônica, e aí é nesse período que ele se sente um pouco, digamos assim, instigado por algumas pregações de Santo Ambrósio. Quem era esse cara? O Santo Ambrósio, ele morava em Milão, ele era um bispo de lá, então ele costumava fazer algumas pregações pelas ruas de Milão, e numa dessas, o Santo Agostinho estava andando por lá e acaba vendo uma pregação e fica super interessado. E aí, pouco tempo depois, né, ele se converte ao cristianismo finalmente, dando essa alegria para a mãe dele, que já era católica, que queria puxar ele para o catolicismo. E é no catolicismo que ele se encontra. E ele acaba vendo ali uma possibilidade de encontrar o sentido para a vida dele, né? Ele acaba se tornando um grande defensor da fé cristã, tá bom? E aí, olha só, no Santo Agostinho, nós temos essa influência neoplatônica que a gente conversou, né? E como é que a gente encontra isso? Olha para essa figura aqui que está do lado, onde eu coloquei uma mente e um corpo, tá? Vocês vão lembrar no Platão que ele falava para nós o seguinte: olha, existe o mundo sensível e o mundo inteligível, certo? Existem esses dois mundos. E nesses dois mundos, qual era o mundo que para ele era o mais importante? Alguém me responde? Qual era o mundo mais importante para o Platão? Era o sensível ou o inteligível? Gente, pelo amor de Deus, isso é básico. Qual era o mundo mais importante? O mundo sensível, né, professora? Não, galera, o mundo mais importante era o mundo inteligível, o mundo das ideias. Por isso que eu coloquei essa mentezinha aqui, ó, para a gente lembrar. Toda a filosofia do Santo Agostinho vai se basear na filosofia do Platão. Então, para ele, existia a superioridade da alma. O que isso quer dizer? Ele pegou, né, traduziu para esse termo, superioridade da alma, mas que para o Platão, ele falava que era o mundo das ideias. Então, por isso eu dividi aqui para você. Ó. Você está vendo essa mentezinha aqui, que significa ideias. O mundo onde pairavam as suas ideias perfeitas. Quem não lembra, olha o slide passado. Quem tem alguma dúvida, pode perguntar depois da aula, tá? Então, olha só. O que era essa superioridade da alma?
Galera, por favor, tudo que eu vou falar a partir de agora sobre Platão e outro filósofo, que é o Aristóteles, antes que alguém cometa o erro de marcar na prova que eles acreditavam em Deus, eu estou falando aqui, eles não acreditavam em Deus, tá? Tudo que a filosofia medieval vai fazer é pegar a filosofia do Platão e do Aristóteles e tornar essa filosofia uma filosofia cristã, tá bom? Então, não, eles não acreditavam em Deus. O que acontece é que o Santo Agostinho e um outro padre, que a gente vai falar daqui a pouco, pegam essa filosofia e acabam tornando a filosofia platônica e aristotélica a filosofia da fé, beleza? Então, olha só, o que era a superioridade da alma para o Santo Agostinho? Anota aí, por favor. Superioridade da alma. Essa relação, galera, da alma, aqui, que eu representei pela mente, mas podemos entender como alma, tá? Sobre o corpo. Então, perceba que a seta da mente e da alma tá aqui para cima, né? Tá elevada, enquanto que o corpo tá sempre para baixo. O mundo sensível, então, tanto para o Platão quanto aqui em Santo Agostinho, é o mundo que nós vivemos. É o mundo onde as pessoas se relacionam. É o mundo errante. Então, para o Santo Agostinho, a alma era sempre mais do que o corpo. Tudo bem? Então, para ele, a alma teria sido o quê? Criada por Deus para reinar sobre o corpo. Não é isso que a doutrina católica diz, sim ou não? Sim ou não, galera? Sim, professora. Beleza. Então, o que acontece? Em função de a alma ser acima do corpo, e essa supremacia, essa superioridade ser evidente, né, na filosofia católica, nós estamos sempre direcionados o quê? Para a prática do bem. Porque se a minha alma ela é voltada para Deus, e se eu acredito em Deus, e se Deus é bom, eu sempre estou tendendo, ou seja, eu sempre estou indo para o lado do bem. Tudo bem? Alguma dúvida com relação à superioridade da alma? Eu posso continuar. Pode continuar. Beleza. Olha só, outra coisa em Santo Agostinho era o quê? Era essas boas obras. Por que eu coloquei um ponto de interrogação aí? Porque, galera, eu não sei se vocês já perceberam, quando vocês foram em alguma missa, estavam em algum evento da Igreja Católica, vez ou outra eles citam o Santo Agostinho. Por quê? Porque ele é uma figura muito importante para a igreja, justamente porque ele conseguiu pegar a filosofia do Platão e tornar essa filosofia racional, a ponto de essa filosofia ser o quê? Ser chamada de filosofia cristã. Então, por que boas obras? Nesse ponto, anota aí, que eu não vou pôr no slide, eu só vou mandar esse slide para vocês e aí vocês vão estar aí com as anotações de vocês. Então, em boas obras, o que ele diz? Ele diz que as boas obras, elas são as nossas boas ações, né? Tudo que a gente faz de bom no mundo, nós chamamos de boas obras. Então, se eu ajudo alguém, eu estou agindo conforme Deus me ensinou. Se eu respeito o meu próximo, isso é um mandamento de Deus. Então, todas as minhas boas ações são as boas obras. Só que tem um problema. Por que eu coloquei o ponto de interrogação? Pergunta agora para vocês. Uma boa pessoa vai para o céu? Sim ou não? Acredito que é muito relativo, professora. Depende do que é ser boa pessoa. Se for de acordo com a doutrina da igreja, sim. Vamos pensar em uma pessoa que ajuda ONGs, em uma pessoa que está sempre disposta a ouvir o próximo, em uma pessoa que nunca cometeu nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de indiferença. Isso é uma pessoa boa hoje em dia, não é? Ela vai para o céu, sim ou não? Sim. Acho que sim. Olha só o que o Santo Agostinho vai falar. Essa pessoa, ela pode fazer todas as melhores coisas do mundo, galera. Mas boas obras? O que são as boas obras?
Segundo ele, essas boas obras, as boas ações de nós, seres humanos, elas estavam ligadas de maneira direta à graça divina. Então, o que é a graça divina? Ela é, vamos dizer assim, a decisão final de Deus para ver se eu vou para o céu ou não. Então, eu ser uma boa pessoa, para mim e para os outros, não significa que eu vá para o céu, tá? A questão da graça, dessa graça divina no Santo Agostinho, ela é colocada de uma maneira muito particular quando ele nos fala sobre os predestinados. O que significa predestinado? O que é predestinado na doutrina católica? Alguém sabe? O que é uma pessoa predestinada? Eu acho que não sei, quando a pessoa está destinada a fazer alguma coisa, ou. Não sei, eu acho que é isso. É exatamente isso. Lembra que quando você tem contato com uma pessoa muito, muito, muito religiosa, ela fala assim, porque Deus me dá o dom de tal coisa, Deus me dá a vocação de tal coisa, então a minha vocação é tal coisa. Então, todas essas coisas, galera, puramente religiosas, a gente pode dizer, tem alguém tentando entrar aqui? Sei lá, ouvi um barulho. A gente pode dizer que são as predestinações. Então não adianta, porque afinal, então aqui eu coloquei uma dúvida sobre as boas obras. Porque para o Santo Agostinho, nós nunca saberemos quem é bom e quem é mau. Nós só vamos saber com a questão da graça de Deus. Então, na mesma medida em que eu posso ser uma pessoa boa, para mim e para os outros, para Deus eu posso não estar correspondendo às expectativas dele. Então, nós nunca saberemos. Só os predestinados, ou seja, só os destinados por Deus, chegam ao reino dos céus. Tudo bem? Em Santo Agostinho, tá bom? Então, qual é o meu dever, então, enquanto pessoa aqui no mundo, enquanto esse corpo aqui possuindo uma alma? O meu dever é dar sempre o melhor de mim em tudo que eu fizer. E eu tenho que colocar Deus em tudo que eu fizer. Porque se eu o priorizo, eu garanto a minha, digamos assim, um passo ao reino dos céus, tá bom? Liberdade e pecado é outro ponto que ele vai falar, muito importante. Por quê? Porque liberdade e pecado para o Santo Agostinho é o entendimento de que a vontade não é uma função específica. O que é isso? Essa vontade, foi que alguém mencionou, não sei quem foi que mencionou, sobre o livre-arbítrio. Então, a liberdade e pecado é o próprio livre-arbítrio. Ele nos fala que a liberdade humana, que eu estou citando aqui para você, ela deriva de uma vontade. E essa vontade ela é viciada no pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que se diz livre e que quer entrar no reino dos céus, ela não deve viver a sua liberdade humana. Porque a liberdade humana, segundo Santo Agostinho, ela é errônea, ela é cheia de pecado. Então, não é dessa liberdade que eu preciso me ater. Eu preciso me ater sempre àquela questão do livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Ele é a minha liberdade em escolher. Eu vou por esse caminho ou eu vou por esse caminho? Não sei, é o livre-arbítrio. Cada um escolhe o caminho que quiser. Só que eu preciso ter em mente que existe um caminho que me leva a quê? Ao pecado. Então, mesmo que eu pense, eu não tenho certeza se esse caminho vai me levar a um caminho pecaminoso ou se vai me levar ao caminho de Deus. Então, o livre-arbítrio por si, galera, ele é justamente a liberdade que todas as pessoas têm. Todos os seres humanos nascem com esse livre-arbítrio. Só que, segundo Santo Agostinho, nós não devemos utilizar esse livre-arbítrio, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para nos testar, que nem ele fez aí nessa imagem ao lado. Ó. Que imagem é essa? Alguém me responde? A imagem de Eva. Exatamente. O que aconteceu? Alguém narra para mim o que aconteceu com Eva e com Adão? Foi quando Deus descobriu que eles pecaram. Exatamente. Então, Deus, lá no início dos tempos,
deu o quê? A liberdade, o livre-arbítrio a Eva e a Adão. E o que eles fizeram? Ambos utilizaram-se do livre-arbítrio de maneira totalmente errada. Eles escolheram o caminho do pecado. Eles não obedeceram a Deus. Eles não seguiram a Deus. Então, segundo o Santo Agostinho, nós temos o livre-arbítrio. Só que não devemos utilizá-lo, porque sempre que a gente se volta para o livre-arbítrio, a gente erra. A gente se afasta de Deus. Tá bom? A última coisa é a precedência da fé. O que é a precedência da fé? É aí que ele vai fechar toda essa interpretação que ele fez da filosofia platônica para dizer assim, olha, a gente precisa crer para compreender. A precedência da fé é isso, é a crença para a compreensão. Então, o que é crer? Eu preciso crer em quê? Em Deus. Então, sempre eu preciso colocar Deus. O que é preceder? É colocar na frente. Eu sempre preciso preceder a minha fé para depois entender a filosofia, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, nesse caso, existe para o Santo Agostinho uma precedência da fé sobre a razão. Ou seja, para eu entender alguma coisa, vamos pegar o exemplo de vocês aqui. Vocês estão tentando passar no vestibular. As matérias que vocês precisam estudar são racionais, partem de ciências humanas, exatas, da natureza, das linguagens. Então, são todas racionais. Para o Santo Agostinho, essa precedência da fé significa que você precisa ter fé, crer que você vai entender essas matérias. Você precisa crer em Deus. Você crendo em Deus de todo o seu coração, o resto é consequência, o resto é resto. Então, crer para compreender significa isso. Significa você colocar sua fé sempre na frente de tudo. Tudo bem? Tem um livro do Santo Agostinho que é o De Magistro. De Magistro. Ele vai falar assim, creio tudo o que entendo, mas nem tudo o que creio também entendo. Olha só o que ele vai falar. Creio tudo o que entendo, mas nem tudo o que creio também entendo. Tudo o que compreendo, eu conheço, mas nem tudo o que creio, conheço. Ou seja, tem certos momentos da nossa vida, segundo ele, da nossa vida, seguindo Deus, né, que a gente tem que crer, mesmo que a gente não entenda. Quem já passou por alguma situação muito ruim, mas que pensou assim, caramba, eu não posso perder a minha fé nesse momento em Deus. Por quê? Porque senão eu vou estar sendo uma pessoa incoerente, eu vou estar sendo ingrato, né? Ingrata com Deus. Então, crer para compreender é isso, é colocar a fé na frente de todos os problemas e de todas as não compreensões que a gente pode ter das situações da vida. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Não. Só uma pessoa falando, só uma pessoa está assistindo a aula? Alguma dúvida? Não, professora. Não, professora. Vamos continuar aqui então, tá? Foi Santo Agostinho, galera. Agora a gente entra em um outro período. Anota aí, segunda fase, escolástica. Escolástica. 2 pontos, a Renascença Carolíngia, tá? Galera, se a gente falando sobre patrística, nós tínhamos ali uma tentativa dos primeiros padres da igreja de conciliar, né, de trazer uma relação que fosse muito próxima de fé e de razão, justamente por conta dos pagãos. Aqui na escolástica, nós já temos uma outra maneira de pensar essa filosofia, tá? Nós falamos do contexto histórico da patrística, ali do imperador Teodósio, querendo unir a população e tal. Na escolástica, nós temos uma outra história. Nós temos no século aí, a escolástica acontece no século VIII, tá? Anota aí, século VIII. V e aqueles 3 Is, século VIII. Nós temos o Carlos Magno, né? Que é o imperador lá do Ocidente, lá pelo ano de 800. Ele organiza o ensino daquela época. Lembra que, inicialmente, na Grécia Antiga,
Nós temos o ensino voltado só para aquelas pessoas politizadas, só para a galera que era considerado cidadão. Na filosofia medieval, nós temos o ensino voltado só para os padres, nessa primeira fase da patrística. Só os padres entendiam o latim, o grego, a retórica, só que agora na escolástica a história é outra, tá? O Carlos Magno, ele acaba organizando e pensando uma outra maneira de universalizar o conhecimento. Então, o ensino que ele propõe é justamente o ensino voltado ao catolicismo. Lembra que a gente está tentando sempre aí, nesse período de filosofia medieval, manter a Igreja Católica no centro de tudo. A gente está tentando fazer com que as coisas, né, andem da melhor maneira possível para que a gente não perca a fé em Deus e que a gente consiga trazer as pessoas que não acreditam em Deus e que acreditam nas outras filosofias. Nós queremos trazer essas pessoas para que essas pessoas sejam adeptas do cristianismo. Então, a história é essa. A gente tem na patrística, os primeiros padres com essa tentativa incessante de conciliar a fé e a filosofia, e aqui na escolástica a gente já tem uma evolução, né, de pensamento aí muito grande com outro padre que a gente vai falar daqui a pouco. Nesse contexto histórico, galera, o Carlos Magno, ele acaba fundando, anota aí, as primeiras instituições católicas, tá? Que instituições católicas são essas? Nós podemos falar que eram aquelas primeiras maneiras de evangelizar. Então, essas instituições, elas podem ser vistas, tá, como as primeiras faculdades, as primeiras instituições de ensino da história. Então, a diferença dessa instituição da escolástica para de hoje é que na faculdade você não vai aprender, por exemplo, a religião católica, não existe isso. Você vai estudar de acordo com o curso que você escolher. Só que nesse período, Carlos Magno, ele acaba fundando, né, e organizando toda essa dinâmica de uma nova maneira de pensar o conhecimento dessa época. Então, as instituições católicas, elas partem da cultura greco-romana, que é o que eles estão tentando priorizar sempre, né? Então, em boa parte desse período, ela acabou voltando a ser muito divulgada. Que é a cultura greco-romana? É a cultura da Grécia, é a cultura ali do Império Romano, que estava ainda vigente antes da sua queda. Então, a gente passa a ter uma influência muito marcante dessa cultura nas reflexões dessa época, tá? Então, essa época aí que ele está fazendo essa sintetização do conhecimento, a gente chama de Renascença Carolíngia. Então, anota aí o que é a Renascença Carolíngia, tá? Ela é o estímulo, né, que vai acontecer ali naquela época de atividade cultural. Então, todo o estímulo cultural desse século VIII, nós chamamos de Renascença Carolíngia. Beleza? O que acontece nessa Renascença Carolíngia e nessas instituições? Nós temos essas duas frentes de conhecimento sendo disseminadas. Tá? A primeira frente de conhecimento é o trivium, e aí vocês vão lembrar que isso era muito presente na Grécia, a gramática, a retórica e a dialética, tá? Trivium de 3. Então, essas 3 frentes de ensino, elas eram ali prioritárias nessas primeiras instituições que o Carlos Magno construiu, tá? Depois nós temos a segunda frente, que é o quadrivium, tá? Quadrivium vem de 4. Então, nós temos outras 4 coisas super importantes para a disseminação dessa cultura, né, de instituição católica, que é a geometria, a aritmética, a música e a astronomia. Então, antes que alguém pergunte, mesmo que essas instituições estivessem sempre preocupadas em estar ali ensinando a doutrina cristã, eles também se preocupavam em instruir de maneira filosófica as pessoas que estavam ali fazendo parte dessa esfera, tá? Então, gramática, retórica, dialética, geometria, aritmética, música e astronomia eram conhecimentos também fundamentais para isso, tá? Se na patrística vinha de padres da igreja, a escolástica significa escola, tá bom? Então, nessa segunda fase da filosofia medieval, nós temos essa escola sendo aí sintetizada, tá? Então, olha aí,
nós temos aqui 3 fases da escolástica, tá? Lembra, meu filho, escolástica significa escola que vem de instituições católicas. Então, nessa primeira fase, ela vai do século IX ao século XII. Por favor, alguém leia para nós. Confiança na perfeita relação e distinção. Beleza. Então, nessa primeira fase de disseminação do conhecimento escolástico, nós temos essa tentativa, né, que já vinha desde a patrística, de acreditar fielmente de que fé e razão podem andar juntas. Se lá na Grécia Antiga, na mitologia, todo aquele ideário mitológico foi destruído por conta da filosofia, aqui não. Aqui os padres estão tentando trazer a filosofia para dentro da religião católica. E eles estão confiando aí que vai dar certo e que os pagãos vão finalmente se converter. Leiam a segunda fase aí para mim, que vai do século XIII ao século XIV, por favor. Elaboração de grandes sistemas de- filosóficos. Beleza. Continua, Lê Matheus. um dia de porcaria nenhuma. Pelo amor de Deus. Elaboração de grandes sistemas filosóficos, Tomás de Aquino. Beleza. Nessa segunda fase, galera, Entendi tudo. nós Obrigada. temos a elaboração de grandes sistemas filosóficos. Foi o que eu falei para a gente, ó. Agora, se antes os padres estavam naquela tentativa com o Santo Agostinho de formular todas as melhores teorias para atrair as pessoas para a igreja, agora, nesse período da segunda fase para a terceira, nós já temos uma sistematização muito maior. O que é sistema filosófico? É você estudar fases, é você criar métodos, é como na ciência. Para você desenvolver uma vacina, por exemplo, passa por período de teste, passa por período de leitura das teorias, de prós e contras. Então, era isso que estava acontecendo. A elaboração desses grandes sistemas filosóficos eram sistemas filosóficos que estavam dentro da filosofia e dentro da Igreja Católica. Então, se hoje nós temos algumas leituras de Santo Tomás de Aquino e de Santo Agostinho nas igrejas, nos sermões, é por conta disso aqui. Eles elaboraram, criaram livros e teorias muito bem construídas do porquê Deus existe, filosoficamente falando, tá bom? Então, na terceira fase aí, ó, nós temos, ela vai do século XIV ao século XVI, nós temos o declínio da escolástica e as diferenças entre os extremos. Que extremos são esses? Da fé e da filosofia, tá? Vamos falar aqui sobre o Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino, diferente do Santo Agostinho, ele era uma figura super importante, por quê? Porque ele já era de dentro da igreja, galera. Ele já estava ali inserido em toda essa esfera religiosa. Então, o Tomás de Aquino, ele nasce em Nápoles, tá? No sul da Itália, e ele é proclamado, depois de um tempo, ele é proclamado pela Igreja Católica como um doutor. E esse doutor é aquele doutor por excelência, né? Ou seja, ele é considerado pela Igreja um dos maiores filósofos cristãos, assim. Então, como sendo um dos maiores filósofos da escolástica, ele é muito respeitado, muito reverenciado nos meios católicos, nos meios filosóficos e até pelos próprios professores de filosofia. Se o Santo Agostinho pegou a filosofia do Platão e tentou transformar essa filosofia em uma crença para Deus, o Santo Tomás de Aquino não foi diferente. Lembra que para o Santo Agostinho nós precisávamos o quê? Crer para entender, para compreender. No Santo Tomás de Aquino é outra coisa. Nós precisamos entender para crer. Então, se o Santo Agostinho se preocupava em colocar a fé sempre na frente, aquela questão da precedência da fé, o Santo Tomás vai falar outra coisa. Ele vai falar, olha, para a gente atrair as pessoas para a igreja, nós não podemos enfiar a fé nelas, enfiar Deus assim, na vida delas de qualquer maneira. Pelo contrário, a gente tem que ser assertivo
Nós precisamos falar do racional para que essa pessoa entenda o racional e passe a crer de maneira mais concisa, né? Então, o Tomás ele vai pegar boa parte do pensamento aristotélico, né? E vai buscar um argumento que explique a fé cristã a partir da filosofia aristotélica. Então, nós temos aqui os princípios básicos do Santo Tomás de Aquino e o que ele vai falar. Alguém lembra da teoria da substância do Aristóteles? Sim ou não? O que é a teoria da substância? O que a gente conversou? Aquele negócio de ato e potência, todas essas coisas, alguém lembra sim ou não? Ficaram mudos? Vamos lá, galera. Eu lembro, professora, só não lembro em sequência. Tá, mas todo mundo tá lembrado, né? Ninguém teve amnésia e esqueceu totalmente. Vou conversar com vocês. Olha só o que o Santo Agostinho vai fazer. Galera, vamos lembrar que para Aristóteles a substância era a realidade do ser determinado. O que é isso? Qualquer objeto que você pegasse era uma substância. Por quê? Porque esse objeto tinha peso, tinha comprimento, largura, espessura, tudo isso. Então, tudo que eu posso medir, estudar, é uma substância. Inclusive, o meu corpo é substância, certo? Tudo isso na linguagem do Aristóteles, tá? O Tomás de Aquino ele vai enfatizar na filosofia dele essa linguagem mais sensorial. O que é o sensorial? É o que eu posso sentir. Então, no Platão e no Santo Agostinho, nós precisávamos crer em algo. Essa crença que estava para além de nós. O Platão acreditava no mundo das ideias. O Santo Agostinho acreditava em Deus. Então, a gente precisava crer para depois entender as coisas. No Aristóteles e no Santo Tomás de Aquino, a história é diferente. Lembramos que o Aristóteles sempre parte do mundo sensível. Tudo para ele pode ser estudado, pode ser visto no nosso mundo real. Ele não precisava de um mundo das ideias. Então, ele e o São Tomás de Aquino, eles são muito sensoriais. Então, o primeiro princípio básico do Santo Tomás de Aquino é esse princípio da não contradição, que foi o que a gente falou lá no Heráclito, no Parmênides. O ser é e o não ser não é. Ou seja, o que significa esse princípio da não contradição? Não existe nada que possa ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo ponto de vista. O que significa isso? Eu posso dizer que Deus é bom? Sim ou não? Deus é bom, sim ou não? Sim, Se ele é bom, ele pode ser mal ao mesmo tempo? acredito que ele é justiça. É justo. Beleza. E Deus é bom e mal? Se ele quiser, sim. Não, ele não é mal, mas se ele... Ele não é mal, mas se ele quiser ser mal, pode ser. Beleza, mas ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? O que vocês acham? Vamos lá, gente, me ajudem. Não, ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nem você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Imagina, você não pode ser uma pessoa honesta e desonesta ao mesmo tempo. Ou você é, ou você não é. Esse é o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou aquela coisa não é, ou aquela coisa é. Ah, professora, mas já teve um aluno que falou assim para mim, quando eu estava explicando isso. Ah, professora, mas tem dia que eu acordo bonito e tem dia que eu acordo feio. Mas isso é puramente subjetivo. Ou você é bonito ou você não é. Não existe isso. Você pode ser uma pessoa super bonita, mas não se sentir tão bonita amanhã. E as pessoas podem continuar te achando uma pessoa bonita. O seu físico, a sua essência não muda. Ele estava me falando de uma questão puramente física, e não é sobre isso o princípio da não contradição. É sobre a essência da pessoa, tá? Então, o segundo princípio é da substância.
O que é esse princípio da substância, que é o que o Aristóteles fala? O Santo Tomás de Aquino vai falar assim, olha, na existência, né, desses seres que a gente falou, que possuem peso e tal, todas essas coisas, a gente pode ter a substância, que é a essência de uma coisa, certo? É o que a gente consegue apreender dessa coisa. Foi o que a gente conversou sobre aquelas coisas de cadeira, como é que eu sei que cadeira é cadeira, banco é banco, mesa é mesa, enfim. Essas são as substâncias que a gente conhece do mundo. Então, uma cadeira aqui no Brasil vai ser uma cadeira lá na China, vai ser uma cadeira nos Estados Unidos. Então, a substância, ela é essa essência daquela coisa, certo? E para o Santo Tomás de Aquino, existe o acidente também. O que é o acidente? É a qualidade daquela substância. É a qualidade não essencial. O que é isso, professora? Vamos pensar aqui. Quem é que usa óculos? Alguém usa óculos aqui? Eu. Eu uso. Eu aqui. Eu também. Beleza. Eu também. As pessoas que usam óculos vão pensar assim. Você já nasceu usando óculos? Não, nasci ruim da vista. Eu não. Exatamente. Você não nasceu com óculos. Você nasceu você mesma, sem óculos na cara. Só que ao longo da sua vida você foi tendo necessidade desse óculos. Ou seja, o óculos é um acidente em você. Ah, professora, acidente é tudo de ruim. Não nesse contexto, tá? O acidente é um acessório. Ou seja, se, por exemplo, deixa eu ver um nome aqui. Se a Eduarda, ela é uma pessoa branca, vamos supor, não conheço a Eduarda, não sei nem quem ela é, só sei o nome dela. Ela é uma pessoa branca. Essa é a condição da Eduarda. É a essência dela. Ela é branca e pronto, acabou. Mas se ao longo da vida dela, por exemplo, ela acaba se empregando em um lugar que ela precisa passar muito tempo no sol e a pele dela vai escurecendo, aquilo acaba o quê? Sendo um acidente. Ou seja, ela não é daquela cor, mas ela acaba ficando daquela cor por alguma circunstância. A mesma coisa, deixa eu ver, vou pegar nomes aleatórios aqui. A Edrícia, o Anderson, a Renata, vamos supor que todos eles usam óculos. Eles não nasceram usando óculos. O óculos foi um acidente, foi um acessório que faz parte deles. Tá dando para entender, galera? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, qualquer coisa, galera, por exemplo, se amanhã alguém quiser pintar o cabelo, a cor daquele cabelo vai ser um acidente, porque é um acessório daquela pessoa. Beleza? Terceira causa, é o princípio da causa eficiente. Então, ele vai falar, o Santo Tomás de Aquino vai falar que todos os seres que a gente capta pelos sentidos são seres contingentes. Ou seja, eles não possuem uma causa eficiente das suas existências. Então, para um ser contingente ele existir, ele depende do outro, que a gente chama de ser necessário. Vamos pensar assim. Você nasceu da sua mãe, a sua mãe nasceu da mãe dela, a mãe dela nasceu da mãe dela. Então, existe essa linhagem familiar de vocês. Então, um nasceu do outro. Para você existir, alguém teve que existir. Para sua mãe existir, alguém teve que existir antes. Mas vamos pensar em todas as pessoas do mundo. Quem criou todas essas pessoas? Alguém me responde? Qual é o início? Deus, professora. Exatamente, é Deus. Então, o ser da causa eficiente é justamente isso. Nós somos seres contingentes. Contingentes. O que é um ser contingente? Que precisa de outras existências para poder existir. Mas Deus não precisa da nossa existência para existir. Vocês não concordam? Sim ou não? Sim. Sim. Então, nós somos seres contingentes e Deus é o ser necessário, tá? Anota aí. Deus é o ser necessário, beleza? Outro princípio, finalidade do ser. Galera, a finalidade do ser é o princípio de que todo ser contingente, ou seja, todos nós, todos os seres humanos, todos os objetos, nós temos uma finalidade, uma razão de ser. Então, se eu existo, eu possuo uma finalidade de existência.
essa finalidade de existência é a causa final. É o que a gente conversou lá no Aristóteles, que eu pedi para vocês arrancarem a folha e amassarem a folha e ver se a folha ficava do mesmo lado, do mesmo jeito, enfim. Todos esses processos na nossa vida nos levam a uma finalidade. Então, a finalidade é justamente o sentido da nossa vida, tudo bem? Então, todo ser que existe, existe porque há uma razão de ser, há uma razão para ele existir. E, por último, nós temos o ato e a potência, que é esse processo todo aí, né, que eu acabei de mencionar. É o teu início, é o teu trajeto na tua vida, as tuas escolhas, até o processo final, até a finalidade de existir. Tudo que eu estou falando aqui são as percepções do Santo Tomás de Aquino, tá? O ato e potência na Aristóteles não tem nada a ver com Deus, só são processos naturais. Mas para ele são processos que nós, pessoas que acreditamos em Deus, estamos ali sempre direcionados a ter. Então, a gente possui duas dimensões. A dimensão do ato, que representa a existência, né, a nossa existência, e aquilo que a gente está determinado e está realizando na nossa vida, e a potência, que é a nossa capacidade de ser alguma coisa, certo? A nossa potencialidade. Então, eu, durante a minha vida, tenho potencial para ser médico, eu tenho potencial para ser padre, eu tenho potencial para isso e aquilo. É o que a gente vê na Igreja Católica como sendo a vocação daquela pessoa. Beleza? Alguma dúvida até aqui, galera? Ou eu posso continuar? Não. Pode continuar, professora. Tranquilo. Então, olha, todos esses cinco princípios básicos, eles nos levam a um conceito que é o da ontologia, tá? Não vou me aprofundar porque não é tão importante agora, mas eu quis logo mencionar para você se familiarizar com esse termo, porque ele significa o estudo do ser, e eu já mencionei ele outras vezes. Então, a ontologia, nesse contexto aqui de religião, significa que tudo que existe é ente, ou seja, tudo que existe é contingente. Todo o mundo é um mundo errante, é o mundo que está buscando a salvação, são pessoas que precisam entrar no caminho de Deus. Se tudo é ente, quem é o ser necessário? É o ser humano ou é Deus? O que vocês acham? Deus. É Deus. Ente, galera, é tudo aquilo que é necessário. Acessório, exatamente. Isso, acessório. Perfeito. Vamos continuar aqui. Olha o slide da aula e vamos falar das provas da existência de Deus. Antes da gente conversar sobre isso, alguém me fala um argumento só que me prove que Deus existe. Vamos lá. Um argumento que me prove que Deus existe. Vamos lá. Para mim, Deus é como o vento, a gente não pode ir, né? Acho que para mim é a fé, pelo amor de Deus, não precisa. A gente precisa ver Deus para acreditar. A criação, as coisas que ele faz. Gente, quem foi que falou sobre a fé aí, por favor? Evelyn. Vamos já falar sobre essa questão. Eu quis deixar para o final da aula, tá? Tá bom. Vou anotar aqui, fé. Beleza, olha só. Gente, primeira prova, segundo Santo Tomás de Aquino, de que Deus existe, é esse primeiro motor aí, tá? O que é o primeiro motor? Ele é tudo aquilo que se move, né? Que pode se mover e que é movido por outro ser. Foi o que a gente falou sobre as famílias, né? Uma família veio da outra, que veio da outra, que veio da outra. E todo esse processo move o mundo, faz com que o mundo cresça, com que mais pessoas nasçam, com que o mundo evolua. Só que onde começa esse processo? Começa em Deus. Então, o primeiro motor é isso. Ele é tudo aquilo que se move, mas que não pode ser movido. Então, o que significa? O que não se move? Deus. Deus está sempre ali. As famílias nascem, crescem, morrem e Deus permanece. Então, tudo que vem antes de mim por uma razão, para que eu esteja aqui. Mas tudo que vem antes de mim e de tudo é Deus. Então, Deus é o primeiro motor.
Deus é quem move tudo e que não precisa de nada para ser movido. Vocês entendem isso ou alguma dúvida? Entendo. Beleza. Vamos para a segunda, então. A causa eficiente. O que significa isso, galera? Para o Santo Tomás de Aquino, essa segunda prova significa que todas as coisas existentes no mundo não possuem em si a causa eficiente das suas existências. Ou seja, é necessário, né, que a gente entenda que a existência de uma primeira causa ela é responsável pela sucessão de efeitos. Ou seja, se uma coisa acontece aqui no mundo agora, se uma explosão acontece em uma escola cheia de criancinhas, a gente não entende por que isso acontece. A gente não entende por que aquele evento existiu. Mas aquele evento existiu porque ele vai ser ali responsável por uma outra sucessão de eventos que nos levam a uma finalidade. Então, essa finalidade é sempre Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. Deus é que está no centro do mundo. Tudo bem? A terceira causa, galera, é a causa do ser necessário, tá? A terceira prova, perdão, é a prova do ser necessário e contingente, que foi o que a gente falou, né? Nós estamos aqui no mundo sempre, e aí nós estamos passíveis a erros, nós podemos até praticar o mal, nós podemos ser pessoas que desapontam a família, que podem até desapontar a nós mesmos, certo? Mas a gente precisa ter em mente que se a gente quiser, a gente se volta para Deus. A gente pode ir em busca desse ser necessário. Por quê? Por que ser necessário? Porque ele é necessário para a nossa existência. Nós viemos dele. É da salvação de Deus que o ser humano precisa. É da salvação de Deus que o ser humano veio e para onde ele vai. Então, todas as coisas que norteiam a nossa vida são provas. São provações que Deus coloca para ver se a gente vai utilizar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível, tá? Quarta prova de Deus, da existência de Deus, são os graus de perfeição. O que são esses graus de perfeição? Ele diz respeito, galera, a todas as qualidades, né, das coisas existentes. Ou seja, o celular, ele pode... Nós sabemos a funcionalidade dele e para que ele serve. Mas nós também sabemos que um tablet, para que ele serve? Ele vai ter a mesma funcionalidade do celular? Não vai, são funcionalidades diferentes. Mas cada um tem suas qualidades, seus graus de perfeição. Então, assim, nesse grau de perfeição, segundo Santo Tomás de Aquino, a gente estabelece que uma coisa é melhor que a outra, ou mais bela, ou mais poderosa. Então, tudo isso que diz respeito ao universo religioso possui sempre essa variação de ser mais ou de ser menos positivo, de ser mais ou de ser menos na nossa vida. Então, a gente deve sempre admitir, vamos trazer agora para uma linguagem mais social, a gente deve sempre admitir que existe um ser, né, com o máximo de tudo, com todas as qualidades. Então, se, por exemplo, eu, professora de vocês, sou uma pessoa super comunicativa, isso é um ponto positivo na minha vida, eu sou comunicativa, mas não sou uma pessoa tão sensível, então isso é um menos. Então a nossa vida ela se faz nessa variação de mais e menos. Existem esses graus de perfeição. Quando a gente fala assim, aquele professor é perfeito, nós estamos falando sobre a qualidade de grau de perfeição daquela pessoa no sentido profissional, mas a gente não conhece o sentido pessoal. Então existem todas essas variações. E quem comporta todas as qualidades e as maiores do mundo é quem? É eu? Sou eu? Perdão? Ou é Deus? Deus. É Deus. Então, esses graus de perfeição diz respeito a todas as qualidades e defeitos das nossas vidas, mas também nos coloca em uma posição de submissão às vontades de Deus e à perfeição de Deus, porque Deus é perfeito e Deus é bom o tempo todo. E o último, né, a última prova da existência é sobre a finalidade do ser, que foi o que a gente falou, que todas as coisas, né, incluindo objetos, incluindo a gente, incluindo a natureza, cumprem uma função no universo, cumprem um objetivo, uma finalidade, né? E essa finalidade, a gente precisa pontuar
que existe em todos os seres. Tanto na minha caneta, quanto no papel que eu escrevo, quanto na roupa que eu visto, tudo tem uma finalidade. Então, existe sempre por trás disso tudo algum ser. Esse ser é quem dirige todas as coisas da natureza para que todas essas coisas cumpram a sua função, cumpram o seu objetivo. E quem é esse ser? Alguém pode me dizer? Não é Deus. É Deus. As respostas para tudo isso é sempre Deus. Agora vamos para a nossa discussão, a nossa aula acabou, tá bom? Acaba aqui. Agora pergunta para vocês: Deus é perfeito? Sim. Segunda pergunta: se somos a sua imagem e semelhança, por que nós erramos? Porque nós somos Porque temos o livre-arbítrio. Porque nós temos o livre-arbítrio. Porque as nossas atitudes não são. É isso mesmo. Mas, galera, por que então? Professor, seu igreja- microfone tá bugado. E agora? Tá bom. Por que então a Igreja Como é, professora? Católica? Porque a Igreja Católica, então, nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, sendo que Deus nos deu livre-arbítrio e sendo que Deus também é bom. Por que a gente não pode ser bom como Deus? Porque a imagem e Só que semelhança eu não acho, física, não? acho que é o físico, exatamente. Acho que é o nosso físico. Sabe que não? A imagem e semelhança de Deus é Não é puramente existência, não? espiritual. Nós deveríamos ser a imagem e semelhança de Deus em uma perspectiva espiritual. Obviamente, né? O físico está sempre aí, até porque viemos de Adão e Eva, bam, bam, bam. Mas a questão espiritual é muito forte, tá? Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Na nossa filosofia moderna, que a gente vai conversar posteriormente, alguns filósofos vão tratar dessa não existência de Deus. Lembra que na filosofia medieval a gente está tentando o quê? Provar que Deus existe, certo? Eu estou dando todos os argumentos para vocês, dizendo que, olha, Deus existe sim. Mas na filosofia moderna, que é a que vem depois da filosofia medieval, alguns filósofos vão estar questionando todo esse sistema que o Santo Tomás de Aquino criou em cima da filosofia do Aristóteles. Então, alguns vão se apoiar nessas escrituras de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino para falar, olha, eu tenho provas da não existência de Deus no mundo, tá bom? Agora, uma questão que eu anotei aqui, que a Evelyn falou sobre fé, tá? Deixa eu perguntar aqui para o Mateus. O que é a fé, Mateus? O que é a fé? É quando nós crê em um só Deus, eu acho. Renata, o que é fé? Sei lá. Crer naquilo que eu não posso ver. Perfeito. Maria Eduarda, o que é fé? Exatamente o que a Renata falou, crer numa coisa que a gente não vê. A gente, pelo menos eu, só quem tem experiência, né? É que acredita, mas é uma coisa que a gente não vê, porque a gente não vê Deus, né? Mas a gente tem fé de que ele existe. Galera, fé é Deus. Sim. Eu vou Não. mudar a vida de vocês agora, falando que fé não é Deus, tá? Eu dei essa aula toda para vocês, falando sobre igreja, sobre filosofia, mas a partir de agora, gente, não cometam esse pecado, vamos falar na linguagem religiosa, não cometam o pecado de dizer que fé é Deus, porque fé não é Deus. Fé é justamente o que a Renata falou. Eu sei que ela falou... Já cometi de responder sem querer. Eu sei que a Renata respondeu no sentido de Deus, de dizer, a fé é aquilo que eu creio e não consigo ver, mas é justamente isso, tá? Deus aqui é o que a Igreja Católica cria para que as pessoas acreditem e unifiquem o pensamento. Mas a fé, no seu sentido conceitual, galera, da coisa, é aquilo que a gente não consegue ver, mas a gente crê. É aquilo que a gente sente, vamos ser mais enfáticos. Então, por exemplo, se existe alguém aqui que não acredita em Deus, ou se existe alguém aqui que acredita em vários deuses, tudo bem.
Mas existe aquela pessoa que não acredita em Deus nenhum, mas ainda assim ela tem fé. E essa pessoa... Isso. a Eu também gente acredito chama- nisso, professora, que a fé, eu não posso dizer que, como eu disse, é crer em algo que eu não posso ver, não é só a respeito de Deus. Eu tenho muita fé que, por exemplo, eu vou passar no vestibular, digamos assim. Eu tenho fé nisso, né? Eu E acredito essa fé muito parte de você, certo? Na sua Uhum. capacidade de alcançar alguma coisa. É Isso. justamente isso, galera. Ou Não fé que eu vou realizar qualquer outra coisa que eu quero muito, né? Exatamente. Então, a gente, para finalizar a aula aqui, vamos ter essa percepção na cabeça, tá? Quando eu falo de fé, eu preciso especificar de que fé eu estou falando. Porque ou eu tenho fé no meu cachorro, ou eu tenho fé em mim, ou eu tenho fé em Deus. Eu posso ter a fé em Deus? Posso, mas nem tudo é Deus. Às vezes o esforço pessoal tem que partir de mim. Com a questão do livre-arbítrio, quando o Santo Agostinho falou que as pessoas boas nem sempre alcançam o reino dos céus, ele quer dizer isso, que mesmo que a gente se esforce para estar lá entre os escolhidos de Deus, isso não nos garante. Então, além de crermos em alguma coisa, precisamos, antes de tudo, crer em quem? Em nós mesmos. Beleza? Levem isso para a vida de vocês. Hoje eu dei a aula sobre filosofia medieval, mas é também um incentivo para que vocês passem no vestibular. Não esperem de Deus. Não esperem de Deus. Ele está sempre ali com vocês, para quem acredita, ótimo, perfeito. Mas a fé, ela é justamente o que a Renata nos fala. É acreditar no que a gente não consegue ver. A gente não consegue ver o quanto de força nós temos, mas a gente sabe que a gente consegue aguentar muita coisa. Então tenham fé em vocês, que vai dar tudo certo no final, vocês vão passar, aí vão comemorar, e aí vão agradecer a Deus, a vocês, a quem vocês quiserem. Beleza? Amém. Posso terminar a aula, Obrigado, professora. E a senhora... Pergunta, tá? Precisam de outra aula para reforçar o conteúdo ou foi tranquilo? Matheus tá com o microfone dentro da boca dele, Deus me livre, tá comendo farinha, menino. E aí, gente, precisam de outra aula? Encerra aqui. Foi tranquilo, pra mim tá tranquilo. O slide vai estar, né, professora, lá, então vai ajudar bastante. Já, já. E professora, foi perfeita essa aula, ó. Obrigado, gente. Obrigado. Muito Então, olha obrigado. Sempre foi. É a única que acerta as questões. Hoje a gente fecha a filosofia medieval, tá? Não vou voltar, já que todo mundo entendeu, foi tranquilo. Na aula que vem a gente já começa a filosofia moderna. Pode ser assim? Tá bom. Tranquilo, Sim. gente. Boa noite. Obrigada pela interação. Tá bom, professor. E aí, com a fé. Eu tenho dúvida se acertar aquelas duas questões que eu mandei no grupo. Boa noite, gente. Boa noite. Ah, tu acha que eu sou vidente, é? Ei! Doido.